Muito bom dia, muito boa tarde, paz do Senhor, meus amados, meus queridos. Queridos, essa é a última gravação do livro de Romanos, tá? Se for necessário eu faço outra, mas eu acredito que por enquanto é a última. Aí eu vou partir para um outro estudo, tá bom? Outras gravações, se Deus permitir. O vídeo anterior eu gravei sobre salvação, né? Eu acredito que eu consegui explicar para você que salvação não é só ter corpo glorificado, né? Salvação implica em ser livrado, né, da segunda morte, que é o lago de fogo, e ser livrado também, né, da grande tribulação, tá? Ser livrado no sentido de atravessar vivo, né? Livrar não tem como, tem que atravessar ela. Mas eu digo sair dela com vida. Então, queridos, então salvo tem dois ou três tipos de salvação, né, dentro da palavra. Então a gente precisa entender. Lá em Apocalipse 22, né, não lembro aqui o verso, né, até porque eu não anotei isso, né, veio agora na minha memória para mim falar, que as nações dos salvos irão até Jerusalém, né, adorar e levar os seus presentes, a glória da terra, tá? Então a igreja, depois que ela é transformada, ela se torna um com Cristo, um corpo só, entende? Significa uma nação santa só. Mas lá em Apocalipse 22 está mostrando as nações dos salvos, né? Ou seja, das nações, entende? Pessoas que entraram vivas ou entraram como nações, né? Foram salvas, etc, etc. Ou até mesmo quem foi absorvido depois do trono branco, lá do juízo final, né? Até porque para levar até Jerusalém, que é a nova Jerusalém, a glória da terra, os presentes e as ofertas, né? Precisa estar a nova Jerusalém estabelecida na terra, né? Por isso que é depois do trono branco, né? Que as nações dos salvos vão até Jerusalém levar a sua glória, sua adoração, etc. Tá bom? Então vamos partir agora para o vídeo de hoje. Já quero agradecer pelos novos inscritos, né? As pessoas estão se inscrevendo no canal, muito obrigado, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus abra os seus olhos através da minha vida, né? Assim como Deus tem aberto os meus olhos através de outras pessoas também. Tá bom, meus queridos? Também eu quero falar uma coisa aqui já no início do vídeo, né? Eu acredito num Israel espiritual e acredito num Israel literal, tá bom? Um Israel na carne e um Israel espiritual, tá bom? Já vou adiantando aqui para não ficar confuso depois. Talvez a pessoa queira escrever aqui embaixo, criar um certo tipo de debate, tá? E certos debates eu não gosto muito de participar, né? Porque ele vai gerar estresse, vai gerar outras coisas, menos edificação no corpo. Então, se você está começando a assistir, já fique sabendo, eu acredito em dois Israéis, tá bom? Que Deus está trabalhando em todo o tempo. Beleza? Então, vamos lá. Leitura, então. Vamos partir para a leitura. Romanos 9, do 1 até o 6, eu acho que a gente vai ler. Vamos ver até onde que Deus vai dizer amém. Diz assim no verso 1, né? Eu estou em Cristo, Romanos 9, versículo 1. Eu estou em Cristo e estou dizendo a verdade. Eu não estou mentindo. A minha consciência é governada pelo Espírito Santo e ele me diz que não estou mentindo, né? Então, uma afirmação do apóstolo Paulo, ele está seguro no que ele está falando, entende? Ele está mostrando aqui toda a sinceridade possível, né? Através da sua escrita. Verso 2. Eu tenho muita tristeza e uma dor no meu coração para com o meu povo na carne. São meus irmãos judeus, né, pelos quais eu estaria disposto a ser amaldiçoado, separado de Cristo, se isso pudesse salvá-los, né? Então veja que Paulo se coloca aqui numa posição, né, se fosse possível ele ficar na carne, né, não pertencer a Cristo. E se essa posição dele salvasse eles, né, ele faria isso, né? Ele faria isso, mas a gente vê que não é possível, né? Então isso tem a ver com o propósito de Deus, o plano de Deus. Verso 3, né? São meus irmãos judeus pelos quais eu estaria, já li o verso 3, desculpa, verso 4, né? São israelitas na carne, escolhidos, eleitos para serem filhos adotivos de Deus. A gloriosa presença dele estava com eles. Ele fez aliança com eles e lhes deu sua lei. E ele deu para eles, né, o privilégio de adorá-los, né, de adorá-lo, e de receber as suas promessas, né? Então, todas as coisas que se referem aos patriarcas, e até ali o período onde Israel carnal esteve no deserto, né? Deus fez muitas coisas com eles, né? Mostrou a presença dele, fez aliança com eles, fez muitos milagres, prodígios, né? Muitas provisões, né?
Chamou eles de filhos, pegou no colo, carregou, nanou para dormir e fez muitas coisas, né? Paulo está relatando aqui, né? Então, todas essas profecias, todas essas promessas, tudo que foi falado para Israel na carne, por causa dos patriarcas, né? Deus precisa fazer cumprir isso, entende? Não porque prometeu somente para Israel, mas sim porque prometeu para os patriarcas, entende? E os patriarcas não têm culpa nenhuma de se Israel foi infiel com isso, entende? Deus precisa fazer isso cumprir, na sua literalidade, entende, querido? Verso 5, né? Abraão, Isaque e Jacó são seus pais. E o próprio Cristo foi um israelita segundo a carne humana. E ele é Deus, né? Ele é o Deus, né? Aquele que está acima de tudo e digno de ser louvado e adorado para todo sempre. Amém, né? Então, você veja que interessante, né? Jesus, né, veio na carne mesmo, né? Na descendência da carne, né? Brotou ali no meio deles, entende? De Israel, né? 12 tribos. Fez-se cumprir isso neles, né? Mesmo assim, eles não o reconheceram, né? Verso 6. Mas eu não estou dizendo que a promessa de Deus tenha falhado quanto à eleição, pois nem todos os descendentes de Israel são de fato israelitas. Então, 2 pontos, né? Paulo está dizendo que a promessa de Deus não falhou, não houve falha na promessa de Deus. A promessa de Deus vai se cumprir, entende? Não houve falha alguma da parte de Deus. Onde houve falha? A falha houve na parte de Israel, que foi infiel. Mas a Bíblia não diz que, ao mesmo tempo que eu sou infiel, Deus continua sendo fiel. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Independente do que eu faça, se eu sou fiel ou infiel, então Deus vai cumprir a parte dele, entende? Porque Ele não é homem, né? Para mentir, filho do homem para que se arrependa, né? E também, por que nem todos de Israel são de fato israelitas? Porque entrou estrangeiros na parte literal, né? Lá no Israel carnal. Entrou Efraim, que é um egípcio, entrou Jefté, que é filho de uma prostituta, não faz parte nenhuma do povo de Deus, mas ele é filho de uma prostituta, mulher gentia, né? Mas Jefté acabou entrando, entrou Raabe, entrou Ruth, quem mais? E várias pessoas, né, estrangeiros foram entrando na parte literal de Israel carnal, entende? E Deus fez promessas, entende? Esse grupo de pessoas, né, tem uma parte que se cumpre na parte eleição espiritual, mas tem uma outra parte que vai se cumprir na parte literal, entende? Na parte carnal mesmo, literal e física, né? Muito bem, né? Agora a gente vai partir para o capítulo, ou melhor, para o versículo 30, tá? A gente vai dar um salto do verso 6 até agora a gente vai direto lá para o verso 30. Porque no meio do capítulo ele vai estar tratando com esse povo, mas também vai estar falando com a igreja, né? Vai ter alguns pontos ali, se for necessário a gente menciona, né? Vamos ler aqui do 30 até o 32. O que vamos dizer então? Que os que não são judeus, que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que vem pela fé, no caso ele está falando de nós, né? Que não somos judeus. 31. Mas o povo de Israel, que se esforçava muito tentando ser justo aos olhos de Deus, obedecendo à lei, não conseguiu? Verso 31. Por que não? Porque eles procuravam ser justificados por meio das obras, né, das suas obras, e não por meio da fé. Então eles tropeçaram na pedra de tropeço, né? No caso, né, e Paulo vai perguntar, né, não aqui, mas lá no capítulo 11, Paulo vai perguntar, mas tropeçaram para que caísse? Tropeçaram para ficar prostrados para sempre? Não, né? É só até atingir a plenitude dos gentios, né? Até o corpo de Cristo for formado, né? O Israel espiritual vai ser formado primeiro, e depois Deus vai abrir a porta para trabalhar com esse povo carnal, para eles entrarem como nação, entende? Eles vão entrar como restantes, né? Nações restantes que não vão pelejar contra Cristo e a igreja no dia do Armagedon, entende? Essas nações vão restar, inclusive Israel, 12 tribos, né? Carnal, vai entrar junto como nações, mas não como corpo glorificado. Amém? A gente já falou bastante disso em outros vídeos, né? Mostrei em vários profetas, né? E a gente vai continuar falando disso, né? Não tem como explicar isso aqui sem apoiar nos profetas, sem ter um entendimento nos profetas, né? Resumir só olhando para o Novo Testamento, a gente não vai conseguir decifrar tudo isso, né? Romanos capítulo 3, versículo 3, né? O que importa se algum deles foram infiéis? Só porque eles foram infiéis, isso quer dizer que Deus é infiel?
né? Paulo está perguntando, né? Lá, mesmo aquela conversa que a gente começou lá no início, né? Que Deus fez promessa, fez aliança, fez tantas coisas com eles, e eles foram infiéis com Deus, né? Mas Deus continua sendo fiel. E aqui Paulo está fazendo uma pergunta. O que importa se algum deles foram infiéis? Só porque eles foram infiéis, isso quer dizer que Deus é infiel? Vamos ver a resposta de Paulo, verso 4. De maneira nenhuma, ainda que todos os homens sejam mentirosos, seja Deus verdadeiro, né? Como as Escrituras dizem sobre ele, né? Você será justificado em tudo o que falar e será vencedor quando for julgado, né? Esse texto aqui mesmo, Paulo está tirando lá de Jó, né? Quando Jó está tendo uma conversa com Deus, né? E aí Jó reconhece que está errado e tal, você tem todo aquele contexto, Jó vai falar. Eu sei que quando o Senhor falar e quando o Senhor me julgar, eu sou culpado, né? E quando o Senhor disser que eu sou justo, eu vou sentir essa justiça brotando em mim, né? Eu vou ser inocentado quando o Senhor falar. Isto é, porque o Senhor é justo, né? O que o Senhor falar, está falado, né? Jó falou dessa forma com Deus, entende? E Paulo está aplicando aqui, ó, verso 5. Mas, se a nossa injustiça serve para mostrar a justiça de Deus, o que podemos dizer? Deus é injusto, trazendo a sua ira sobre nós? Estou falando de um ponto de vista humano, né? Paulo falando, né? No caso, a pessoa que foi infiel. Israel carnal foi infiel. Deus continua fiel com a sua promessa. Por causa de Israel carnal ser infiel, Deus vai derramar sua ira, né, sobre nós. Nós quem que Paulo está falando? Igreja, né? Povo de Deus, entende? Deus não vai derramar sua ira sobre nós que somos justificados pela fé em Cristo Jesus, né? Mas sobre eles que foram infiéis, né, eles têm que ser castigados. Opa, eles têm que passar por um mau bocado ali para entender, né? Porque, na verdade, nós, seres humanos, né, só aprendemos, né, só obedecemos a Deus quando a gente apanha. Quantas vezes você caiu, quantas vezes você tropeçou para entender a realidade do Evangelho? Quantas vezes foi preciso o Senhor Deus puxar as suas orelhas, né? Quantas vezes foi preciso o Senhor Deus nos cutucar, tirar a gente da zona do conforto e mostrar para a gente a realidade, né, da sua palavra? Quantas vezes aconteceu isso com você? Comigo, muitas vezes. Verso 6, né? O último verso, inclusive, que a gente vai ler aqui. De maneira nenhuma, né? Ou seja, Deus não vai fazer isso, né? Paulo está respondendo a pergunta lá. Sobre nós, não. Pois, se Deus não fosse totalmente justo, como ele poderia julgar o mundo, né? Paulo ainda faz uma pergunta. Se Deus não é justo no que ele está fazendo, como que ele vai julgar o mundo, então, né? É óbvio que ele vai julgar o mundo porque ele é justo, né? Não tem como a gente discutir com Deus, né? E aí depois no verso 30, né, do capítulo 3, né? Como eu já falei lá no vídeo do capítulo 4, né, Romanos capítulo 4, que eu dividi em duas partes, eu comecei pelo versículo 30, né, falando de Romanos 4, né, e aqui eu vou falar de novo, mas de maneira resumida, né, no finalzinho do capítulo 3 ele vai falar, né, porque Deus, né, é um só, tanto dos judeus quanto dos gentios, né, e ele vai justificar por fé, tanto o circunciso quanto o não circunciso. Esse não circunciso se aplica não circunciso em Cristo, não circunciso em Moisés, né? Ou seja, a pessoa que não é circuncidada, né? Que aplica lá para o vídeo que a gente falou da salvação, né? A pessoa tem atitudes por natureza, por instinto, e ela age como se estivesse obedecendo a lei. Essa pessoa é justificada, entende? É isso que Paulo está falando. Deus vai justificar essa pessoa. E agora, se aplicando assim para Israel carnal, vamos dizer assim, Deus vai mostrar para eles que ele é um só. Tanto o Deus do Antigo Testamento quanto o Novo é um só em Cristo Jesus, né? O mesmo Deus, né? É isso que eles precisam entender, né? Que o Jesus, o Messias que eles rejeitaram, é o próprio Deus do Antigo Testamento. Entende? Lá eles não rejeitaram, mas lá eles foram infiéis. No Novo Testamento, além deles serem infiéis, ainda rejeitaram, entende? E Deus vai mostrar que é o mesmo Deus o tempo todo, porque nele não há sombra de dúvidas ou variações, né? Ele não muda, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje. Então, os judeus vão precisar entender isso, que o Deus do Novo Testamento é o mesmo do Antigo. É um só, né? Tá certo, querido? Por isso que ele é um só. E ele vai justificar tanto o incircunciso quanto o circunciso. Assim como ele fez no passado com Raabe, Jefté, Efraim e tantos outros que são gentios. São pessoas que não fazem parte do povo de Deus, mas porque tiveram fé foram justificados. Entende? Na época foram justificados literalmente, passaram a se naturalizar israelitas carnais, mas também eles têm uma parte muito importante no Israel espiritual, no corpo de Cristo. Tá certo? E é isso aí, queridos. Então aqui o vídeo finaliza por aqui, tá bom, queridos? Eu acredito que, né,
Se você pegar desde o primeiro vídeo que eu estou gravando sobre Romanos, né, acho que esse é o 6º ou 7º vídeo, não tenho certeza, não contei, mas deve ter dado uns 6 ou 7 vídeos, né, sobre o livro de Romanos. Se você assistir todos eles, né, eu acredito que você vai conseguir entender o livro de Romanos, né. Mais para frente, não agora, mais para frente eu vou gravar falando sobre o sábado, tá? Eu tive um entendimento diferente, tá? Deus me mostrou uma maneira diferente de compreender o sábado. E aí, mais para frente, eu vou estar gravando sobre o sábado dentro do livro de Romanos, tá bom? Só que eu ainda não sei o dia, né? Eu não sei se eu vou gravar ou se eu vou fazer uma live sobre o sábado, tá bom, meu querido? Meus queridos, né? Que Deus vos abençoe. Se Deus permitir, a gente volta a gravar novamente, tá? Normalmente, com certeza. Deus acima de tudo. E que Deus vos abençoe. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, divulgar, curtir e comentar, tá bom? Que Deus te abençoe.